CBN Campo Grande. Apresentação: Otávio Neto. CBN Eleições 2018. 8h35 agora em Campo Grande, conforme nós anunciamos. Está aqui nos estúdios da CBN neste momento, Júnior Mock, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, que ontem foi apontado pelo MDB como candidato ao governo a partir de agora. E a gente vai conversar com o deputado, candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul pelo MDB. Júnior Mock, muito obrigado por atender o convite e falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Lorraine. Bom dia aos ouvintes da CBN Campo Grande. É uma satisfação, uma alegria poder estar aqui e, através dos microfones desta emissora, conversar com a população de Mato Grosso do Sul, já que o programa é transmitido aí em vários municípios do estado. A decisão foi tomada ontem, nós acompanhamos o anúncio e eu gostaria de começar perguntando, já que nós estamos aqui na primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao governo, já estiveram aqui Marcelo Bluma, Humberto Amaduti, hoje o senhor, amanhã é dia do João Alfredo do PSOL, na sexta-feira vamos receber aqui o governador do estado, Reinaldo Azambuja, e na segunda-feira o juiz Odilon de Oliveira. Eu gostaria de começar perguntando, por que o senhor quer ser governador de Mato Grosso do Sul? Bom, primeiro, porque eu me sinto preparado para o desafio, né? Exerci 2 mandatos como prefeito da cidade de Coxim, à época, né, sendo sempre um dos prefeitos e uma das administrações melhores avaliadas de Mato Grosso do Sul, sempre. Fui reeleito, inclusive, com o maior percentual proporcional de votos do estado, à época. Estou no 3º mandato de deputado estadual, sempre com votações crescentes, e no 2º como presidente da Assembleia Legislativa. Então, todas as experiências que tive como gestor público e também na área política, entendo que foram experiências exitosas que me prepararam e me credenciaram para tomar essa decisão. E chega um momento da sua vida, e eu digo sempre que a vida da gente é feita de decisões e de atitude. Tem que decidir, né? Eu sou partidário, eu só tive um partido na minha vida, fazem 37 anos que eu sou filiado ao PMDB, hoje MDB, né? Iniciei como presidente da juventude do PMDB, e aí presidi diretórios municipais, fui secretário-geral estadual, vice-presidente, sou membro da executiva nacional do partido, fui presidente do diretório estadual durante 5 anos. Então, diante dos episódios ocorridos aí ao longo desses últimos 20 dias em relação ao ex-governador André e depois a desistência da Simone, todos nós chegamos a um consenso que um partido como nós, o maior partido do estado, que tem capilaridade, que está presente com diretórios em todos os municípios, que tem um número significativo de prefeitos, de vereadores, de lideranças políticas, não tinha como abrir mão, nesse momento, de ter uma candidatura e de oferecer ao sul-mato-grossense uma nova alternativa, uma opção para os cidadãos nesse processo eleitoral. Diante de todo esse quadro, da avaliação, é claro, do contexto pessoal, de abrir mão de uma reeleição quase certa, né? Só as urnas iria determinar, eu achei que era momento de dar essa parcela de contribuição, não só, né, colocando o nome à disposição do partido, mas da sociedade sul-mato-grossense. E o que me motiva hoje, Otávio Neto, é que existe um vácuo entre as candidaturas aí colocadas. Hoje existe um número significativo de eleitores, maiores do que aqueles que estão decididos, indecisos, manifestando que não querem votar em nenhuma das opções que estão aí colocadas. Diante, né, da decepção, diante da desilusão ou até revolta em relação à atividade política e aos políticos, né? E eu entendo que eu posso representar uma alternativa diferente, e é isso que eu quero fazer nesse processo eleitoral. Elevar o debate, discutir propostas e ser essa alternativa para o povo sul-mato-grossense. O senhor é escolhido no momento em que hoje é o último dia para registrar as candidaturas. Para muita gente vai dizer, puxa, mas o MDB atrasou demais para lançar. O senhor vê assim ou o senhor vê como na hora certa o senhor chega? Tudo tem sua hora e seu momento. A vida às vezes apresenta momentos que você tem que tomar decisão. Não adianta, né? Nós tínhamos um plano, era a candidatura do ex-governador, né? Em função do seu legado, em função do seu trabalho, em função dos mandatos que exerceu em favor
de Mato Grosso do Sul. Houve a prisão do André, né? E aí nós discutimos muito, pedimos a Simone, que é a nossa senadora, que fosse candidata. Por motivos de ordem pessoal e familiar que nós respeitamos, a Simone desistiu de concorrer ao pleito. E essa não candidatura nesse momento, a interpretação nossa, que isso dizimaria o PMDB no estado. Então, a candidatura e a solicitação feita por todos os deputados, por todos os membros da executiva, foi uma solicitação por unanimidade, que nesse momento eu era a figura que representava a unidade do partido, que representava a agregação das nossas lideranças, da manutenção, né, das nossas lideranças, e seria a melhor opção, segundo a fala de todos, para concorrer ao pleito de governo estadual. E por isso, levando isso em consideração, mas não só isso, né? Eu falei, o mais difícil é você tomar a decisão. É o parte da decisão que é o mais difícil. Depois que você tomou a decisão, aí não tem retorno. Então, eu consultei amigos, chamei ontem cerca de 30 amigos aí que ao longo dos 20 anos me acompanham, são aqueles que ao longo dessa caminhada sempre estão juntos para uma reunião. Ouvi durante 2 horas cada um deles para compartilhar a decisão. Eu disse agora há pouco e me emocionei, mas repito aqui, eu não sei, por coincidência, né? Eu no sábado eu estava em Coxim, eu viria embora à tarde, falei, não, eu vou posar e no dia dos pais, amanhã às 6 horas, eu vou ao cemitério, preciso conversar com meu pai, né? Então eu estive lá diante do túmulo, pedi que ele me ajudasse na decisão, que me orientasse, qualquer que fosse ela. Decisão muito pessoal, inclusive. Muito, né? Pessoal. Na verdade, sempre essas decisões, embora você ouça todo mundo, mas a decisão é sua. O risco e as consequências é você que vai sofrer. Então, pedi a ele que estivesse junto comigo, que me orientasse e que a decisão que eu fosse tomar fosse a melhor. Não só a melhor decisão para mim, seja ela para ganhar, seja ela para não ganhar, né? Para não vencer o processo, mas que fosse também a melhor decisão em favor de Mato Grosso do Sul, em favor da população. Então eu quero representar essa alternativa, uma alternativa diferente das candidaturas aí colocadas, e principalmente aqueles que estão aí decepcionados e desiludidos com a política, para poder falar para eles que nós temos uma opção que dê a oportunidade, que avalie a nossa história. Muito bem, são 8 horas e 43 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos a conversar aqui nos estúdios da CBN com o candidato do MDB ao governo do estado, deputado estadual, Júnior Mock. São 8 horas e 46 minutos, está aqui nos estúdios da CBN conversando conosco nesta primeira rodada das entrevistas com os candidatos ao governo do estado, deputado estadual e agora indicado pelo MDB para concorrer ao cargo de governador, Júnior Mock. Lorraine França. Candidato, agora com a confirmação, né, da sua candidatura aí ao governo do estado, as pessoas querem saber, né, quais serão as suas propostas, muitas coisas para resolver aí na área da educação, da saúde, e a minha pergunta é especificamente qual o projeto que o senhor tem para a saúde? Olha, Lorraine, nós estamos obviamente iniciando e esse processo nós vamos discutir, né, com o nosso time, mas de modo especial com as pessoas indicadas e que são qualificadas para discutir com propriedade o tema. Mas como é um tema que eu discuto muito, eu fui o relator da CPI da saúde, eu conheço todas as unidades regionais de saúde, todas as sedes de micro-região, os hospitais, todos os hospitais das micro-regiões e das macro-regiões, que é Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, e falo que o grande problema nosso do estado na saúde é você aumentar a resolutividade. O que significa isso? É fazer com que as sedes de micro e macro regiões tenham uma resolutividade maior para que a gente não continue a praticar o que chamamos de ambulância terapia, né? Chega no interior, você não tem resolutividade, bota uma ambulância e lota os hospitais de Campo Grande, porque é a sede de macro, mas também é onde tem mais resolutividade. Nós precisamos efetivamente continuar, aperfeiçoar e melhorar a resolutividade e a descentralização de saúde, a descentralização das ações de saúde para o estado, mas principalmente no tocante às especialidades, ao que nós chamamos de média e alta complexidade, porque senão nós vamos continuar
com essa ambulância terapia. Então eu entendo que o papel do Estado, na minha avaliação, é assumir a média e alta complexidade e assumir os hospitais regionais nas sedes de micro. Quando eu digo assunção, a forma da assunção é uma questão que a gente discute, ou pública, ou numa parceria mista, ou através de fundação. Isso é uma questão a ser discutida. Mas é importante que os municípios que hoje gastam, na sua média, mais de 20%, 25% em saúde, eles cuidem e aprimorem a atenção básica. Ou seja, o primeiro atendimento. As unidades básicas de saúde, as UPAs, isso é responsabilidade do município, tem que separar bem. E o Estado ficar com a parte da resolutividade. E isso tem um fundamento, porque a Constituição disciplina que o município tem que investir no mínimo 15% em saúde. O Estado 12% e a União, que fica com 60% da arrecadação tributária, ela não tem obrigatoriedade no texto constitucional, a não ser de investir no mínimo que investiu no ano anterior. Então a União investe cerca de 5% em saúde só. Os estados investem o 12 ponto pouco, fica nos 12%. E o município fica com a maior carga. A responsabilidade da execução de tarefa de saúde é dos municípios. Então é preciso, dentro de um processo de municipalização, apoiar, ser parceiro dos municípios, e essa parceria se faz o Estado garantindo a resolutividade, que é o maior problema que nós temos em saúde pública no Estado, porque você tem pouca resolutividade no interior e você superlota Campo Grande. Seu discurso para o agronegócio, qual vai ser a sua plataforma para quem produz no campo? Olha, eu acho que quem está no agronegócio precisa e reclama sempre, e como deputado eu acompanho. Eu, sábado, como pré-candidato a deputado, sentei com 13 sindicatos rurais lá em Alcinópolis e sempre tive a satisfação de ter a parceria e o apoio deles, né? Sempre tive uma relação muito próxima. Eu já fui vice-presidente do sindicato rural. Mas o que mais o setor precisa? Estrada boa, confiável, garantia para produzir, né? Você desburocratizar as questões ambientais, e nós temos um problema muito sério no Estado que tem que enfrentar, tem que encontrar alternativa, que são os conflitos fundiários, né, indígenas e proprietários. Então eu acho que tem que ter um governo focado, porque o agronegócio é a mola propulsora do nosso Estado. O processo industrial do Estado, ele é vinculado ao agronegócio. Nós temos hoje as duas maiores indústrias de papel e celulose, porque nós temos na silvicultura hoje 1 milhão de hectares produzindo. Se nós temos, né, no setor sucroalcooleiro, uma das atividades industriais mais importantes do Estado, a quarta já no país, na escala, é porque nós temos no agronegócio a produção da cana. Se nós temos no soja, se nós temos no boi a carne de melhor qualidade nesse país, é porque nós temos no agronegócio, no produtor rural, essa mola propulsora. Então, o agronegócio é a base da nossa economia e é o setor onde o Brasil é competitivo internacionalmente, e Mato Grosso do Sul, dentro do Brasil, um dos principais estados. Por isso, precisa ter a atenção especial dos governantes, de modo especial do governo do estado, para gerar a esse cidadão que está lá no campo a segurança de que ele vai produzir bem, porque o produtor, ele é excelente da porteira para dentro. O que atrapalha ele, às vezes, são as ações políticas públicas equivocadas. Então, o setor precisa ser ouvido, o setor precisa ser compreendido, o setor precisa ter apoio do poder público. E educação, candidato? Nós estamos em um estado com muitas comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que às vezes com grande quantidade de pessoas que não sabem ler ou escrever, que são analfabetas, né? Quais são as propostas para a educação e também que envolvem aí essas pessoas com mais dificuldade de acesso à educação? Olha, nós avançamos em vários pontos na educação do estado, e é preciso reconhecer isso ao longo dos anos, né? Nós temos uma estrutura física, se não é a melhor possível, uma estrutura bem razoável, bem boa estrutura física. Nós avançamos na questão de colocar toda criança na escola. Hoje nós temos nas redes públicas, né, mais de 90% de todos aqueles que estão em idade escolar dentro de sala de aula. Nós avançamos no IDEB geral em Mato Grosso do Sul, no índice que mede
o desenvolvimento educacional. Nós avançamos também na questão salarial. Mato Grosso do Sul tem um dos melhores salários do profissional de educação, exceto os administrativos, né? Os professores, nós avançamos na categoria profissional do grupo magistério, mas não avançamos ainda no administrativo, que na contramão tem um dos piores salários do país na área administrativa. Então é preciso você encarar a educação como um todo, primeiro ponto. Segundo ponto, o que é que nós buscamos na educação? A melhoria da qualidade do ensino. Todo esse progresso, ele não veio acompanhado dessa melhoria. Então é preciso investir nas ações de melhoria, desde a formação, da capacitação, da avaliação, do monitoramento, implantar programas que possam garantir a melhoria da qualidade de ensino em Mato Grosso do Sul. E o meu estilo é governar ouvindo, tomando decisões colegiadas, tendo a possibilidade de ouvir, estabelecer uma relação muito próxima, assim como fiz ao longo dos meus mandatos como prefeito, né, de ouvir os segmentos, como a Federação dos Trabalhadores de Educação, que tem realmente nos seus pleitos, nas suas reivindicações, uma dimensão exata da educação, mas ouvindo também todos os setores, né, que estão ligados com a área de educação. A questão da inclusão, a questão de colocar, nós temos peculiaridades que só são afetas a Mato Grosso do Sul, como a questão indígena, como a questão quilombola, né, para fazer com que esses cidadãos realmente tenham acesso à educação, tenham acesso à alfabetização. Então, eu acho que isso, o governo tem que ter um diagnóstico preciso e, em cima do diagnóstico, passar a tomar as suas decisões. Candidato, a gente quer agradecer imensamente sua vinda à CBN. A gente sabe que o senhor tem compromisso. Hoje deve ser um dia daqueles marcantes de compromisso. A gente deixa o espaço final agora para as suas considerações. Olha, Otávio, eu digo que depois que eu tomei a decisão, que é uma decisão irreversível, né? Eu demoro às vezes, porque eu gosto de estar assim, preparado para a decisão que eu vou tomar. Então, depois que tomei a decisão, isso eu estou aliviado e hoje eu inicio esse processo eleitoral. Nós estamos já discutindo hoje, amanhã, nós estamos apresentando as propostas, né? Programa de governo, que vão ser e que podem depois ser alteradas ao longo agora desses próximos dias, porque eu quero ter a equipe, cada uma delas, os pontos importantes de você colocar aquilo que é possível, que é factível. Não é vender sonho, nem vender ilusão. Falo que a classe política se desmoralizou porque fala muito e às vezes a fala e a ação acaba tendo uma diferença grande. Então nós precisamos de políticos que fazem o que falam e falam apenas aquilo que pode ser feito. Não quero vender sonho, não quero vender ilusão. O Estado, se eventualmente tiver a oportunidade de governar, o primeiro é você ter um amplo diagnóstico de todas as políticas públicas e ninguém toma decisão sem conhecer com profundidade as questões. Se você vai ao médico, primeiro ele faz o diagnóstico para aplicar a terapia. O governante tem que ser isso. Conhece a realidade, define os pontos de estrangulamento, as dificuldades e as ações dentro do que você tem orçamentariamente, sem prometer sonhos, sem prometer ilusão, sem vender nada que não seja factível e possível de realizar e que você possa defender. Vou fazer uma campanha em que vou dizer aquilo que entendo que tem que ser feito e como deve ser feito e com que recurso eu farei, para que a sociedade que vá discutir e vá escolher o seu candidato possa escolhê-lo com acerto. Estou submetendo meu nome à apreciação da população. Claro que cabe à população essa definição, mas entendo que à população cabe também estabelecer o seu juízo de valor e seus critérios na escolha do seu candidato. E vou submeter meu nome, minha história de vida, as experiências que tive como gestor, para que a população avalie e, se entender que eu mereço, me dê a oportunidade de governar Mato Grosso do Sul. Grande abraço, bom dia a todos, muito obrigado. Conversamos com o deputado estadual Júnior Mock, agora candidato ao governo do estado pelo MDB. E amanhã nós vamos conversar aqui com João Alfredo do PSOL, na sexta-feira Reinaldo Azambuja e na segunda-feira Odilon de Oliveira. Essa entrevista vai estar disponível no nosso portal de notícias no cbncampogrande.com.br. 8h58. CBN, eleições 2018.